Vamos lá, turma. Hoje vamos falar sobre os termos comuns aqui no N8N. São termos que eu vou utilizar na hora que eu estiver explicando sobre as próximas aulas. Então, preciso que vocês se atentem nessa explicação. Se vocês não entenderem, assiste novamente e vai assistindo até vocês pegarem o que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. O primeiro termo que eu quero trazer para vocês é o node. O node ou nó, ele é cada ícone desse aqui, cada bloquinho desse aqui. Então, cada bloquinho desse aqui é um node ou nó. Então, se eu falar assim, adiciona o node do HTTP request, aí vocês vão ter que vir aqui nesse maisinho e procurar HTTP request, aí tá aqui ele. Adiciona o nó if, aí vocês vêm aqui, if, o nó switch, aí tá aqui, e aí por diante. Então, espero que vocês prestem atenção, anotem tudo certinho, porque eu vou estar falando isso aí nas próximas aulas. Outra coisa aqui que nós precisamos entender é sobre input e output. Deixa eu executar o fluxo aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. Pode ver que aqui no meio é a configuração do Node. E de cada lado tem uma função. Aqui na esquerda tem a opção aqui input, que aí já é a entrada, e o output, que é a saída. O que eu queria que vocês prestassem atenção é que se eu vim aqui no input, eu não consigo ver nada do que está mais para frente desse Node 1. Porque o Node 1 só tem esse Node 0 atrás. Agora, se eu vim aqui nesse Node True, eu consigo ver todos os outros nodes que a execução passou, menos esse Node False. Por quê? Porque a execução não passou no Node False. Eu tenho uma condição aqui que mostra, que fala que vai fazer essa condição vir para verdadeiro e vir para esse Node True. O que acontece aqui é o seguinte: nós nunca conseguimos referenciar esse node se ele não for executado. A gente só consegue executar, colocar ele através de uma fórmula que depois eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas esse node, pode ver que está verdinho. Cada node desse aqui está verdinho e veio para cá. Esse aqui ele não está verde, é porque ele não foi executado. Então, se eu vim aqui no Node True e eu falar, eu quero pegar uma informação do Node 1, então eu consigo pegar a informação do Node 1 por aqui. Eu quero pegar a informação do Node 2, eu consigo pegar a informação do Node 2 e trazer para cá. Mas se eu tiver aqui no Node 2 e eu quero pegar a informação do Node True, eu não consigo. Eu só tenho a opção Node 1 ou Node 0, que é esse aqui, Node 1 e 0. Outra coisa aqui que nós precisamos, que eu preciso trazer aqui para vocês, que é termo de item e parâmetro. O que é item e o que é parâmetro? Um item, deixa eu mostrar aqui para vocês de Node 1. Vamos dizer que aqui é uma planilha. Nessa planilha aqui, nós temos itens e parâmetros. Quando eu venho e adiciono aqui um novo field aqui, um novo campo, e eu venho aqui JSON, pode ver que aqui, clique em JSON, ele vai me trazer todas as informações do JSON que está aqui na tabela, só que ele vai trazer nesse formato. Vou mostrar para vocês o seguinte: cada item ele é composto por linhas. Então, essa linha aqui na planilha, ele é um item. Essa linha aqui é outro item. Essa linha aqui, outro item também. E assim por diante. E cada parâmetro é a natureza de cada dado. Então, vamos dizer que eu quero saber o nome. Quero trazer os nomes, né? Então, se eu vim aqui e copiar os nomes, eu tenho o nome desse primeiro aqui. Deixa eu só
Deixa eu só adicionar aqui um node. Vou ter esse limit 1. E eu vou adicionar aqui para ele trazer, para executar todos. Então, se eu vim aqui executar de novo, ele trouxe só um. Mas aqui, se eu vim aqui e eu adicionar um objeto, então eu venho aqui no de 1 e eu pego a linha e eu vou adicionar o objeto. E aqui eu vou botar item. Pode ver que ele me trouxe todos os dados. Por quê? Porque ele está trazendo o item. Ele não está trazendo apenas o nome. Então, se eu quisesse adicionar aqui o nome, eu precisaria referenciar o dado que eu quero. Está aqui o name, igual aqui, ó. Pode ver que o formato aqui da expressão é diferente. Aqui ele vai trazer aqui, ó, node1 JSON. E aqui ele vai trazer node1 JSON name, porque ele está referenciando o que está aqui no JSON. Tá. Agora, como é que eu faço para pegar a informação dentro de um item específico? Aqui no N8N, eu vou adicionar outro campo, botar nome 2. E aí eu quero pegar o nome do Max. Então, venho aqui no nome do Max, seleciono a linha, clico na linha, apareceu esse botão, e eu vou vir aqui, ó, copiar item path. E eu vou dar Ctrl V. Pode ver, ó, que o nome já mudou, tá vendo? Tá item 2, node 1, JSON name. Mesma coisa aqui. Eu cliquei em expressão, e aí ele tá me trazendo o nome do Max aqui. Tá vendo? Max. Tá. Feito isso, já dá para entender o que é item e parâmetro. E agora eu preciso falar para vocês o que é um payload. Payload, normalmente eu vou estar falando sobre payload quando eu quero trabalhar com API. Na verdade, não é nem isso. É mais porque é uma forma de falar. Mas o payload, ele é a informação que você envia ou recebe durante a comunicação de integração. Então, o que é que eu estou falando? Estou falando que esse output é um payload. Esse outro aqui é um outro payload. Então, cada informação dessa daqui é um payload, só que eu vou utilizar mais no HTTP request. Então, se eu vim aqui e adicionar um node HTTP request, e aí eu pego API gratuita para testes. Vou pegar aqui só uma API aqui só para a gente testar. Cadê? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, então aqui eu vou fazer um exemplo e eu vou colar o URL dele aqui. Esse aqui eu não vou conseguir, peraí. Deixa eu ver se eu acho outra. Só para mostrar para vocês. Aqui, pronto. Nessa daqui, ele vai me retornar, tá me retornando aqui um conselho. Só que ele tá em inglês, né? Mas aí tá trazendo a informação. O que é que eu fiz aqui? Eu busquei na API
essa informação através da URL. Normalmente vai ter alguns parâmetros que nós vamos precisar enviar, tanto headers como query parameters, ou então, quando for, dependendo da API, pode até ter algum body para enviar. Mas é aqui que ele vai dar a resposta de payload. O payload da URL vai ser esse aqui. Da URL não, da API vai ser esse aqui, do endpoint. O endpoint é todo o link da API que vai ter na documentação para você acessar. Uma outra coisa também que a gente precisa entender são os loops. O que são loops? Loops é quando... Eu vou até ver aqui para a gente fazer um loop. Adicionar um loop. Nesse loop eu vou adicionar um wait de 5 segundos. E aí aqui o que eu estou falando? Toda vez que esse node executar, esse node aqui, o wait executar, ele volte para esse mesmo loop over items. E aí ele vai sempre estar fazendo esse loop. Vou adicionar aqui um reset só para ele ficar sempre executando. Então vou executar aqui para vocês, ó. Ele veio para cá. Ele foi, executou de novo. Pode ver que tá um 2zinho aqui, é porque já é a segunda execução. Executou de novo, terceira execução. Então, isso aí é um loop. O loop é uma estrutura que se repete, né, várias e várias vezes, dependendo da condição que você selecionou para ele sair. Então, como aqui eu botei ele sempre para repetir, então ele sempre vai repetir aqui também. Então, deixa eu pausar e pronto. Uma outra coisa também é a iteração. Iteração é um processo que você consegue repetir uma série de ações no contexto de condicional. Então, a gente consegue executar um conjunto de instruções várias vezes para cada item que tiver na nossa execução. Então, vamos dizer que formate uma lista de nomes. Então, eu conseguiria fazer isso aí várias e várias vezes. Isso aí seria a iteração. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é o regex. O regex, ele ou então uma expressão regular, né? Ele é uma sequência de caracteres que vai definir o padrão da nossa pesquisa. O regex, ele vai buscar algumas informações que vai estar dentro da nossa variável. Às vezes, da nossa variável. Às vezes você vai conseguir buscar ele dentro de um objeto, mas é mais recomendado você utilizar ele dentro de uma variável. Então, vamos dizer que regex JavaScript. Vou botar exemplo. Deixa eu pegar um regex aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tenho aqui no outro e não tenho. Peraí. Outra inspirada. E cadastro. Então aqui eu tenho um regex para formatar o meu WhatsApp. Aqui, ó. Esse código aqui, ele é um regex. Então, se eu venho aqui, eu estou utilizando a função replace para adicionar esse regex lá dentro. Então, se eu venho aqui, deixa eu desconectar. E aqui eu tenho um número. Vou
botar um string com letras e números, e ele vir para cá, e eu conseguir referenciar ele, vou clicar e arrastar aqui, então eu tenho ele aqui, e eu coloco aquele código, pode ver que aqui, ó, ele retirou todas as letras e deixou apenas os números. Então, se eu executar aqui, ele me retorna apenas os números. Então, isso é um regex. Ele busca o que você quer. No caso, o que eu fiz aqui. Eu quero que você procure todas as letras e substitua por nada. Então, no caso, ele removeu, né? Porque ele substitui por nada é porque não existe. Então, aqui ele removeu o termo que eu estava procurando. Ele buscou lá dentro da minha variável e removeu assim. Outra coisa, como eu falei aqui, é a condicional. A condicional é uma forma de você controlar o fluxo baseado nas regras. Então, o que eu fiz aqui é uma condição. No caso, se a variável teste, que é essa daqui, for igual a teste, ele vem aqui para cima, ele vai sair no true. Então, ele vem e ele vai seguir o fluxo no true. Se não, ele vai vir aqui por baixo e vai executar essa outra parte, que foi o que aconteceu aqui agora. Outra coisa também que a gente consegue fazer com condicional é o seguinte, é o switch. No switch, a gente também consegue fazer essa condicional. Só que, se eu pego essa variável de teste switch e eu falo que ela é igual a teste e eu vim para cá e ele não retornar, então quer dizer que ele não é igual a teste. Então, eu consigo adicionar outras rotas aqui dentro do switch para fazer essa mesma verificação. Então, vou dar aqui, ó, o teste, vou adicionar o teste, e teste, adicionei o teste. Então, eu posso vir aqui e falar aqui, a condicional teste existe, ou então é igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí ele saiu por onde? Ele saiu no output 1, porque ele foi verificar se a variável teste, o parâmetro do teste, existia. Agora, se fosse vazio, ele não iria retornar aqui. Não sairia por aqui, sairia por outro lugar. Outra coisa eu posso vir aqui e falar que a variável teste contém 1, 2, 3. Aí deixa eu remover essas outras aqui. Aí, ó, mesma coisa, saiu no output 1. Que é o output 1, pode ver que ele está meio verdinho aqui. Ele está verdinho. E aí você vai seguindo a condicional de acordo com as suas regras que você está criando. Fechou? Essa daí são alguns termos que eu vou estar utilizando muito aqui durante as nossas aulas. Então, espero que vocês tenham anotado tudo. Se não anotou, volta de novo e anota. E vamos aí para a próxima aula.